Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um final de semana chegando, sexta-feira. Se aproxima um grande feriado em alguns lugares do Brasil, tem uma grande festa. De antemão, já falo para você ter cuidado, né? Carnaval chegando, uma festa da carne, onde muitas coisas ruins acompanham aqueles que buscam a alegria em festividades desse tipo, muita violência, o vício da droga. Tenha muito cuidado, querido, e o Senhor te guarde, tá bom? Mas hoje é sexta-feira, como todos os dias, pela manhã, nós temos o nosso devocional aqui para começarmos o nosso dia, um dia alegre, abençoado e próspero, e que esse Deus glorioso continue nos guardando e nos livrando de todos os males. E é esse Deus agora, você que nos acompanha pela nossa rádio, e também passa a nos acompanhar também pela nossa rede social, Facebook, logo seguido o canal no YouTube, Conectado ao Sagrado. Nós vamos falar a esse Deus, eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver, vamos nos unir em oração. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, ó Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por este ar que respiramos, pela água que bebemos, pela comida sobre a mesa. Obrigado pela família que temos, ó Pai. Obrigado pelos amigos. Ó Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida daqueles que estarão nos acompanhando também. Coloca todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, que o nosso dia seja abençoado. Abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, e que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de vício, de prostituição, de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Já mando um abraço para o pastor Nilo Faustino, da Primeira Igreja Batista ali do Balneário Pissarras. Que o Senhor te abençoe, pastorzão, e continue derramando bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, querido. Mais um dia começando. E hoje eu trago um assunto bem interessante para nós, que é sobre a perseguição de Saul a Davi e as lições de fé e perseverança que vamos tirar desse conteúdo. O texto está ali no primeiro livro de Samuel, do capítulo 18 ao capítulo 24. Então nós vamos refletir sobre um período muito desafiador, ou mais desafiador da vida de Davi, que foi a perseguição exatamente de Saul para com Davi. Então, essa história é retratada, como eu já falei, aqui do capítulo 18 até o capítulo 24 do primeiro livro do profeta Samuel, e nos ensina não apenas sobre a dinâmica entre o rei Saul e Davi, mas também sobre a fidelidade de Deus em meio às adversidades e a importância de ser perseverante, perseverar na fé, no Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Quando nós entramos ali no capítulo 18, do primeiro livro de Samuel, ali nós temos o contexto da perseguição. Qual é o contexto da perseguição? Muito bem. Após a vitória de Davi sobre Golias, ele se torna um herói em Israel. Mas essa popularidade provoca o que? A ira de Saul, que se sente ameaçado. E a canção ali de 1 Samuel 18, 7 diz assim: Saul feriu 1.000 e Davi 10.000. Então essa canção acende a inveja de Saul. Por isso que nas orações eu repreendo todo espírito de inveja. Porque a inveja destrói todo relacionamento entre um casal, entre amigos, né? Então a inveja é uma ferramenta usada por Satanás para destruir relacionamentos. Ela afeta diretamente o relacionamento, né? Então a relação entre Davi e Saul vai se deteriorando. E Saul começa a ver Davi como um rival. E a partir desse momento, nós temos um contraste entre a humildade de Davi e a arrogância de Saul. Você percebe que os invejosos, eles são arrogantes. E os que não têm inveja,
eles são mais humildes. Então, a arrogância, ela é uma ferramenta usada justamente pelo invejoso. Aí, no capítulo 19 ao 20, nós temos a resposta de Davi à perseguição. Por quê? Porque Davi, embora perseguido, ele continua demonstrando lealdade a Saul. Ele não levanta a mão contra o ungido do Senhor, mesmo quando tem a oportunidade de fazê-lo. De acordo com 1 Samuel 24:6. Então a amizade de Davi com Jonathan, filho de Saul, é um ponto central nisso aí. Por quê? Porque Jonathan reconhece a unção de Davi e se torna seu defensor, mostrando que mesmo em meio à traição, existem relações de apoio, de amizade, sabe? Então, é algo que o inimigo não consegue tirar. É quando você é uma pessoa, a integridade. Mas ele vai usar N ferramentas. E Jonathan continua íntegro a sua amizade para com Davi. E no primeiro livro de Samuel, do versículo 21 ao 20, no capítulo 21 ao 22, nós temos ali o refúgio de Davi. Davi, ele busca refúgio em cidades como Nob e em Adulão. Então ele se torna fugitivo. E ele também reúne um grupo de seguidores. Então ali é um período de formação para Davi, onde ele aprende a confiar em Deus. Então a vida de Davi, nesse período, é marcada pela oração e pela busca constante da presença de Deus. Como nós vemos nos salmos que ele escreve. Foi no período de perseguição que ele escreve aquele salmo onde o coração dele está despedaçado e Deus está juntamente com ele na caminhada e ele busca cada vez mais a proteção de Deus. E é a proteção de Deus que o leva a reinar, leva ele a governar. E no capítulo 24 do primeiro livro de Samuel nós temos ali a decadência de Saul. A história culmina na caverna de En-Gedi, onde Davi tem a chance de matar Saul, mas opta em poupá-lo. Então esse ato ali não apenas mostra a integridade do caráter de Davi, mas também a sua fé na soberania de Deus. Davi entrega Saul nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz assim: maldito é o homem cair nas mãos de Deus. Então Davi reconhece que a vingança pertence a Deus, de acordo com Romanos 12:19. E isso é um exemplo poderoso de como devemos lidar com as injustiças em nossas vidas. Até porque em Malaquias 4:2 diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo de suas asas. Foi o que Davi fez. Ele buscou a justiça de Deus e foi o que aconteceu. Agora, quais são as lições práticas que nós tiramos disso aí? Primeiro ponto, como eu já comentei, a inveja e a rivalidade. A inveja e a rivalidade caminham juntos. A pessoa que tem inveja de você é a sua rival. Então, assim como Saul, muitas vezes, nós tem pessoas, ou até às vezes nós mesmos, né, permitimos que a inveja e o medo nos afastem das pessoas e nos tira a paz. Então é um espírito de inveja que traz a rivalidade, sabe? Então precisamos nos lembrar de que a promoção e a bênção vêm de Deus. Então devemos aprender a celebrar o sucesso do outro e confiar no plano de Deus para as nossas vidas. Cada um de nós temos um projeto diante de Deus. E Deus também tem um projeto para cada um de nós, diferente um do outro. Porque nós somos pessoas diferentes, pensamos diferente, agimos diferente. Então Deus tem planos para cada um individualmente. Segundo ponto, o valor da amizade e do apoio. A amizade de Davi e Jonathan nos ensina a importância de ter pessoas íntegras ao nosso lado, que nos apoiam em tempos difíceis. Então que possamos incentivar laços de amizade e lealdade em nossa vida. Ou seja, que sejamos como Jonathan, que possamos ser defensores uns dos outros. O terceiro ponto é a perseverança na oração.
Naquele período de perseguição, Davi era perseverante em oração. Ele buscava a Deus em meio à adversidade. E em momentos de perseguição ou dificuldade, devemos nos voltar para Deus em oração, buscando sua orientação e conforto. É nesse relacionamento que encontramos força. E por último, a confiança na soberania de Deus. Davi não se vingou de Saul. Por quê? Porque ele confiava que Deus tinha um plano. Então, em nossas vidas é essencial lembrar de que Deus está no controle, mesmo quando a situação parece adversa. Devemos confiar em Deus, entregar o caminho ao Senhor e confiar nele, porque o mais tudo ele fará. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.